Vamos lá então, pessoal, para uma sequência de exercícios aí envolvendo órbitas. Eu também deixo uma listinha de exercícios para vocês praticarem. A maioria dos exercícios aqui tem algum parecido lá, que usa o mesmo raciocínio ou coisas assim, tá bom? Bora lá. Vamos lá, pessoal. O peso de um corpo na superfície da Terra é de 40 newtons. Então, tá aqui a Terra, tá? Tem um objeto aqui em cima, o peso dele é 40 newtons. Peso que é igual a massa vezes gravidade. Como ele está na superfície da Terra, a gente sabe que essa gravidade é Gzão mzão sobre o raio da Terra ao quadrado, né? Pela fórmula da gravidade. Isso aqui tinha que ser a distância, mas como a distância dele é o centro da Terra, é o próprio raio da Terra, então a gente sabe disso daqui. Ah, posso usar 10? Ah, pode, não tem problema, mas repara que isso daqui vai ajudar a gente a resolver esse exercício na segunda parte dele. Esse mesmo corpo pesa 10 newtons no interior de uma nave espacial que se move sob a ação da gravidade em torno da Terra, suposta estacionária no espaço. Pessoal, o que é uma nave estacionária? O que é um satélite geoestacionário? Isso é muito importante da gente saber para a gente resolver exercícios. Quando a gente fala que um corpo está estacionário em relação a alguma coisa na Terra, significa que a Terra vai girar e este objeto vai girar acompanhando a Terra. Então, se nesse momento a nave está alinhada aqui com essa parte da Terra, neste momento aqui, o objeto vai estar aqui, a nave vai estar em cima. 6 horas depois, né? Vai estar aqui, vai estar aqui. 12 horas depois lá do começo, um vai estar aqui, a nave vai estar aqui. Ou seja, a nave vai acompanhar a rotação na Terra. Toda vez que ele fala que é estacionário, que já é estacionário, ele está falando que o período do satélite é igual ao período do planeta. Tá? O período do satélite, da nave, é igual ao período do planeta. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante porque é uma informação numérica passada para a gente sem contar. Ele falou que o período do satélite são 24 horas, né? Que é o tempo que leva para a Terra dar uma volta em torno de si mesmo. O satélite vai levar essas mesmas 24 horas para dar uma volta em torno da Terra. Ele falou que esse satélite estacionário, o peso lá em cima desse mesmo objeto de mesma massa m, só que a gravidade que mudou, né? Eu estou numa certa altitude, vai ser 10. Essa altitude, pessoal, vai ser o mesmo Gzão mzão, só que aqui embaixo, a distância que eu estou do satélite, além do raio da Terra, existe uma altitude. Né? Então, além do raio da Terra, mais uma altitude, ok? Elevado ao quadrado. Bom, o exercício ele quer saber, calcule a distância que a nave está do centro da Terra. Né? Calcule a distância que a nave está do centro da Terra no momento da pesagem em função do raio da Terra. Pode deixar o raio da Terra R, mas calcule esse H. Bom, pessoal, eu sei que o que a gente tem? Se eu olhar para essa equação, 40 é igual a m, gzão, mzão, sobre o raio da Terra ao quadrado. Eu tenho que 10, né? 10, que é isso daqui, ó, ok? É igual a... Se a gente pegar o 40, pessoal, dá para a gente fazer esse 10 aparecer aqui, ó. O 40 não é 4 vezes 10? Só que 10 não é igual a isso daqui, né? 10 é igual a isso daqui. Ou seja, mzinho, que é esse mzinho, e no lugar do g eu vou trocar por isso daqui, tá? Gzão, mzão, sobre o raio da Terra mais a altitude que ele está ao quadrado, que na verdade, ele perguntou a distância da nave ao centro da Terra. Então não é a altitude que ele quer, né? Ele quer o d como um todo, né? Ele quer a distância como um todo, que é o raio mais essa altitude. Então, na verdade, aqui é o d. Tá? Eu vou chamar de d daqui até aqui. Isso aqui é o que eu tinha chamado de h. Aqui é o raio da Terra. Então, o d é esse todo, tá? A gente quer o d em função do raio da Terra. Repare que a massa corta com massa. Aqui eu vou até excluir esse 40 daqui para ele não atrapalhar nossa visualização. Ele só serviu para o raciocínio de 4 vezes esse 10 aqui. O gzão mzão corta, gzão mzão corta. Eu vou passar esse d ao quadrado multiplicando lá para cima. E eu vou passar esse r ao quadrado multiplicando lá para cima, tá? Vai ficar 4r ao quadrado. Então, a distância que eu estou do centro da Terra, se eu tirar a raiz, repara que vai tirar a raiz do 4 e a raiz do 2 ao quadrado. Vai dar 2 vezes r.
Então, na verdade, o que está acontecendo? Se a minha distância d são 2 vezes r, significa que um r é do raio da Terra mesmo, e o outro r é da altitude que eu estou. Né? Então, na verdade, minha altitude ela é igual ao raio da Terra nesse exercício. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, procura eu lá no Hangout, que eu posso tirar para vocês. Beleza? Próximo. A massa da Terra é aproximadamente igual a 81 vezes a massa da Lua, e seu raio é aproximadamente 3,7 vezes o raio da Lua. Se Gt é a aceleração da gravidade da Terra, determine a aceleração da gravidade da Lua, Gl, em relação a Gt. Quanto pesará na Lua um corpo de peso 60 newtons na superfície da Terra? Então, eu sei que Gt é igual a Gzão, mt, massa da Terra, vezes a massa de a massa do objeto não, perdão, isso aqui não entra no Gzinho. Dividido pela distância, o raio da Terra, no caso, ao quadrado. O G da Lua vai ser Gzão, constante da gravitação universal, vezes a massa da Lua, dividido pelo raio da Lua, ao quadrado. Repara, pessoal, que ele falou que o G da Terra, a massa da Terra, aliás, é 81 vezes a massa da Lua. 81 massas da Lua no lugar desse cara aqui. E o raio da Terra é 3,7 vezes o raio da Lua, ao quadrado. Então, eu posso falar aqui que o G da Terra é igual a 81 dividido por 3,7 ao quadrado vezes o G, massa da Lua, e dividido pelo raio da Lua ao quadrado. Só que isso daqui, pessoal, é o G da Lua. Tá? Então, a gente vai ter 81 dividido por 3,7 ao quadrado. Bom, dá para deixar assim, mas vamos fazer aqui, 3,7 vezes 3,7, fazer rapidinho aqui. 7,749 sobre 4, 7,721, 25. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9. Com mais 2, 11. 9, 6, 3, 1. Duas casas decimais, 13,6. 81, é bem feio esse número, né? Bem feio. 81 dividido por 13,69, coloca 2 zeros aqui, vezes 6. 6, eu acho que dá, né? Vamos arredondar, dá aproximadamente 6. Eu acho que, vamos deixar aqui aproximadamente 6, se você quiser fazer com mais detalhes, aí você continua essa conta ou utiliza aí a calculadora, né? Eu não sei porque ele quis trabalhar com números tão quebradinhos assim, mas utilizando aqui a calculadora, chega em 5,9, tá? Aproximadamente 6, eu acho que é uma boa aproximação. Então, o G da Terra, pessoal, é aproximadamente 6 vezes o G da Lua, ok? E a pergunta dele é, quanto pesaria na Lua um objeto de 60 newtons? Bom, se a gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra, o peso na Lua vai ser 1/6 do peso na Terra. Né? Então, lá pesaria 10 newtons. Ok? Tudo bem, pessoal? Tirando aí o número mais chatinho de fazer, né? Acredito que essa questão não tenha grandes problemas aí. Vamos para o próximo. Um satélite artificial está descrevendo uma órbita circular de raio 1,2 vezes 10 a sétima ao redor da Terra. Conhecendo a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24, constante da gravitação universal 6,67 10 a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma quadrado, determine a velocidade orbital, né? Lembrando que o movimento é circular, e o período de revolução. Velocidade, pessoal, é bem simplesinho. A gente fez lá quando iguala a força centrípeta à gravitação universal, força de gravidade, mv² sobre r é igual a mzão, g, inverti tudo, né? Sobre r ao quadrado. Cortou, 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 tirou a raiz, eu vou ter que gzão, mzão, sobre r vai ser a velocidade, né? Então, troquei aqui, 6,67
vezes a massa 6... Opa, faltou o 6,67, faltou 10 a menos 11. E o 6 aqui, 10 a 24, tá? Então, só coloquei as potências de 10 aqui no final. O raio da órbita é de 1,2 vezes 10 a sétima, ok? Raiz disso daqui. Vamos deixar aproximado esses valores, os números estão todos tortos, mas vamos fazer assim, ó, 6 vezes 6, vamos aproximar o 6,67 para 6,7. 6,7 vezes 6 vai dar 42 sobre 4, 36 vai dar 40, 40,2, tá? 40,2, a gente vai dividir isso por 1,2, tem o mesmo número de casas decimais, pode cortar. Então aqui vai dar 3, 36 sobra 4, 42 vezes 3 de novo, vai sobrar 8, né? 33,75 aproximadamente. 33,75 aproximadamente não, essa divisão vai dar 0,75, né? Vezes, só que o 3,7 que eu aproximei, por isso do aproximadamente. 24 menos 11 vai dar 13, 13 menos 7 vai dar 6. Tira a raiz disso daqui, então o 10 a sexta vai virar 10 a terceira. O 33, pessoal, está próximo de 36, provavelmente isso vai dar 5, muito aqui, 5,67. Estou chutando, tá, gente? Faz com a calculadora para tirar os números certinhos aí, que geralmente o vestibular não vai te dar um número tão torto quanto esses exercícios aqui. Estou chutando um 6,7, mas se você fizer na calculadora, você vai achar um valor melhor aí do que o meu, tá bom? É bem um chute mesmo. Período de revolução. Gente, período de revolução, período de translação dá na mesma, tá? Então, na letra B, vou limpar o slide só para não ficar muito poluído. Vamos lá, pessoal. Período de revolução, período de translação é a mesma coisa, né? Movimento circular, a velocidade é o perímetro do círculo, 2πr, dividido pelo período que levou para ele dar essas voltas. A gente considerou a velocidade no exercício anterior como 5,7, vi na calculadora aqui dá 5,8, tá? Depois só corrige lá, mas está bem aproximado. Vezes 10 a terceira é igual a 2 vezes 3, vou considerar o π igual a 3, tá? Vezes 1,2 vezes 10 a sétima, que é o raio, e vou passar o período multiplicando para cá. Gente, esses números todos quebrados não costumam aparecer em vestibular, tá? Geralmente é bem mais simples, a menos seja ITA ou algum vestibular militar. Aí às vezes eles pegam um pouquinho mais pesado em conta. Dividido, aqui eu já multipliquei tudo, tá? 7,2 vezes 10 a sétima, vezes 5,8 vezes 10 a terceira, ok? 72 por 58, os dois vão ser múltiplos de 2, né? 2 e 58, mas não vai dar exato mesmo assim, né? Vai ficar 36 por 29, 36 por 29. 36 por 29 vezes 10 a quarta. Bom, isso daí também vai dar quebrado, né? Vai dar 1 e pouquinho, 1,25 aproximadamente, né? Aqui é 29, vai dar aproximadamente 1,25, tá? Próximo de 1,25. 1,25 o quê? Vamos ver que unidade está isso. A velocidade, ela estava em sistema internacional, estava em metros por segundo, né? O raio está em metros, então esse período é em segundos, tá? Então repara que ele tem uma velocidade de 1,25 vezes 10 a quarta, faltou 10 a quarta segundos ali. Então 1,25 vezes 10 a quarta segundos. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Bem parecido, gente. Na verdade, são exercícios só para a gente
testar os conceitos que a gente viu durante a aula de hoje. Tá? Então, velocidade de escape. A gente viu que velocidade de escape é raiz de 2gm sobre R, né? Do que a gente veio da energia cinética. mv² sobre 2 menos gzão mzão mzinho sobre a distância R. Isso aqui igualou a zero. Passou para lá, né? Cortou mzinho. O v ao quadrado vai ser o 2 que vai passar multiplicando. O gm dividido por R. Tira a raiz, tirando esse v daqui, tá bom? Dá uma olhadinha lá na aula que tem direitinho isso aqui explicando. Então, a velocidade de escape do planeta Marte, né? O planeta Marte possui massa de 6,46 10 a 23, o raio de 3,37 vezes 10 a sexta, sendo o G 6,67 vezes 10 a 11, constante da gravitação universal. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou usar a calculadora aqui porque esses valores estão muito quebrados, estão muito ruinzinhos para a gente, só para a gente chegar no número mais exato e perder menos tempo com contas, tá? O importante para a gente aqui é o conceito na aula de hoje. 6,46 vezes 10 a 23. Eu sou contra usar calculadora, porque a gente deixa de aprender um monte de coisa de simplificação, um monte de truquezinhos que ajudam a gente na hora de ganhar agilidade. Mas num caso desse que os números são muito feios e a gente não vai ter como simplificar muita coisa, aí vale a pena usar a calculadora. 6,46 vezes 6,7 vezes 2 dá 86,17, tá? Dividido por 3,37 vai dar 25,5, tá? Isso aqui é aproximadamente a divisão de todos os números, tá? Multipliquei aqui em cima, multipliquei por esse, depois dividi por esse, deu aproximadamente 25. Vou tirar o 0,5 para dar o número exato. Agora, as potências de base 10. 23 com 11 vai dar 12, né? Menos 11 mais 23 vai dar 12. Dividido por 10 a sexta vai dar 10 a sexta, né? Mantém a base e subtrai os expoentes. A velocidade de escape de Marte é aproximadamente 5.000 metros por segundo. 5 10 a terceira metros por segundo. Para escapar de Marte, você precisa dessa velocidade aqui. Ok? E aí, a pergunta B, a velocidade orbital e o período de revolução de um satélite artificial que orbite esse planeta em baixa altitude, satélite rasante. Quando ele fala satélite rasante, é a órbita igual ao raio de Marte. Ok? Vamos abrir espaço aqui e vamos lá. Então, essa velocidade vai ser igual. Como é movimento circular, né? É uma órbita rasante, ela vai ser um movimento circular na órbita aí de Marte. Então, vai ser a fórmula da velocidade orbital, gm sobre r. Diferente da velocidade de escape, que a velocidade de escape tem um 2, né? Porque ela vem de um lugar diferente. Então, repara que nesse caso, pessoal, eu lembro que tinha dado 25, né? Então vai dar metade, né? Já que eu não tenho aquele 2 aqui, na letra A tinha um 2, agora não tem esse 2. É a única diferença entre as duas fórmulas. Então, ao invés de 25 10 a sexta, aqui vai dar 12,5 vezes 10 a sexta. Ok? Tirando 12,5 da raiz, vai dar raiz de 12,5 dá 3,5 aproximadamente. Então, 3,5 vezes 10 a terceira dá 3.500 metros por segundo. Ok? Vamos para o próximo. Isso aqui é a velocidade isso aqui é a velocidade orbital, né? A velocidade para estar em órbita. Repare que a velocidade de escape ela é 5.000 e a velocidade orbital é 3.500. Né? Então, conforme você vai aumentando a velocidade, você vai fazendo essa órbita ficar cada vez mais ovalada. Né? Se você vai para 4.000 metros por segundo, você vai fazer uma órbita mais oval, mais distante também, com um raio maior, dependendo do ângulo que você tiver essa velocidade, vai ser uma coisa ou outra. Agora, se você fizer 5.000 metros por segundo, você escapa da órbita e nunca mais volta para esse ponto, tá bom? Vamos lá, continuando. Já um exercício da PUC, que nos garante menos números quebrados, já ajuda bastante. Um satélite de massa M
gira com velocidade angular ômega constante em torno de um planeta de massa m, em órbita circular de raio r. Represente no desenho abaixo por setas as forças que atuam no satélite. Pronto, desenhei todas as forças que atuam no satélite, só tem a força gravitacional, né? Ele está orbitando e essa força é a força centrípeta. Não tem mais nenhuma outra força que atua no satélite. Letra B. Calcule a velocidade angular do satélite em função de m, r e g, né? Massa da Terra, o raio, que é a distância do centro da Terra até a órbita, e o g, que é a constante da gravitação universal. Gente, velocidade linear tangencial é igual a angular vezes o raio. Então, a velocidade angular é linear dividido pelo raio. A velocidade em órbita, a gente acabou de ver um exercício, que ela é raiz de gm sobre r. Isso ainda tem um r aqui de fora, né? Porque esse v é esse cara, então esse r vai estar multiplicando para cá. Para ficar uma coisa só, eu vou jogar esse cara aqui para dentro. Então, o ômega vai ficar raiz de gm, e aqui embaixo, como esse r para entrar na raiz ele vira ao quadrado, a primeira mais quadrado vai virar r à terceira, tá bom? Então, o ômega aí vai dar gmr à terceira. Repare que as três letrinhas que ele falou para a gente usar para determinar a velocidade angular. Tá? A velocidade angular a gente pode usar bastante, no lugar da aceleração centrípeta, né? Ao invés de v quadrado sobre r, a gente pode usar como ômega quadrado vezes r, né? Já que v é igual a ômega r. Lembrem sempre dessa equação que você transforma ômega em r, r em ômega o tempo inteiro. Tá bom? Bom, exercício da FUVEST diz: um astrônomo, ao estudar uma estrela dupla E1 e E2, observou que ambas executam um movimento em torno do mesmo ponto P, como se estivessem ligados por uma barra imaginária. Ele mediu a distância d entre elas e o período t de rotação das estrelas, obtendo 12 dias. Observou ainda que o raio R1 da trajetória circular de E1 era 3 vezes maior do que R2, da trajetória circular de E2. Observando essas trajetórias, ele concluiu que as massas das estrelas eram tais que M1 é igual a 3M2. Além disso, supôs que E1 e E2 estivessem sujeitas apenas à força gravitacional entre elas. Então, antes de mais nada, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de estrela binária, um sistema binário de estrelas. Elas giram sempre em torno do centro de massa, tá? Por isso que essa distância R1 ela é 1/3 da R2. A R2 são 3 vezes R1. Por que disso? Porque a massa M1 é 3 vezes a massa M2. Como ela é mais pesada, ela puxa o centro de massa mais para próxima dela. Por isso que o braço dela fica mais curtinho. E olha o que ele falou, elas giram juntas no mesmo período, tá, pessoal? Por isso dessa barra imaginária entre elas, né? Então, a hora que E1 estiver aqui, E2 vai estar aqui atrás. Isso é uma questão muito comum de OBA nível 4, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Nível 4 vive colocando essa questão aqui. Se a 1 estiver aqui, onde vai estar a E2? Né? Elas sempre são opostas pelo centro de massa aqui. Okay? Elas têm o mesmo período de translação aí. Ok? Bom, o que mais? Ele falou que o período são 12 dias e falou que a distância é d. Nada mais além disso. A partir das medidas e das considerações do astrônomo, indique as posições E1 e E2, que elas estariam 15 dias após uma observação em que as estrelas foram vistas. 15 dias, pessoal, é 12 mais 3. 12 é o período para dar uma volta inteira. Então, é uma volta inteira mais 3. 3 é igual a 1/4 de 12, né? Ou seja, 1/4 de volta, tá? O 12 é porque ele falou que o período de rotação, de translação, são 12 dias. Então, 12 é uma volta completa, mais 1/4 de volta, ok? As estrelas giraram uma volta e 1,25 voltas. Como está representado no esquema abaixo aqui do lado, tá? Marque e identifique claramente no mesmo esquema as novas posições de E1 e E2. Então, a E1 ela vai fazer uma órbita sempre mantendo a mesma distância do ponto P, sempre a 1 quadradinho, e ela vai girar nesse sentido anti-horário, conforme indica o desenho. Ela vai dar uma volta completa
mais 25% de uma volta, mais 1/4 de volta. Então, se ela dá uma volta completa, ela para no mesmo lugar. Repara que ela vai fazer 1/4, metade, 3/4, inteiro. Então, se ela vai andar uma volta mais 1/4, a estrela E1, ela vai estar nessa posição. Lembra de manter a distância dela do ponto P constante. Então, um quadradinho a distância dela antes, um quadradinho dela depois. Tudo bem que minha estrela ficou um pouquinho maior do que deveria, mas lembra de fazer direitinho. A estrela E2 está 1, 2, 3 quadradinhos, 1, 2, 3 quadradinhos. Ela vai ter que ser diametralmente oposta à estrela E1 com um ponto P. Ou dá para pensar que ela deu uma volta inteira, mais 1/4, e ela chega ali naquela posição também. Tudo bem? Então ele pediu para eu indicar onde que está E1, onde que está E2, e aí estão as duas, tá bom? Gente, para a letra B, ele quer a razão V2 sobre V1 entre os módulos das velocidades lineares da estrela 2 e 1. Eu vou limpar o slide e eu vou abrir esse espaço lateral para a gente fazer conta, tirando essa parte do enunciado. Ele quer a razão das velocidades V2 e V1. Repara que, diferente quando eu tenho um astro orbitando, eu tenho um movimento circular, aí eu posso utilizar que V é igual a raiz de Gm sobre raio. Nesse caso, eu não tenho uma massa aqui no centro, né? Então não posso acabar utilizando essa fórmula. Mas todo sistema binário, a gente sabe que eles têm o mesmo período. A gente comentou isso agora há pouco. O período da 1 é igual ao período da 2, tá? Gente, se o período é igual, velocidade angular, né, todo movimento circular, lembra sempre de velocidade angular e vê se ele está te contando alguma coisa. A velocidade angular é 2π dividido pelo período. Não depende de mais nada. Então, o que eu estou falando para vocês com isso? 2π é 2π em qualquer lugar do universo. Se o período da 1 é igual ao período da 2, significa que o ômega da 1 é igual ao ômega da 2. A velocidade angular da 1 é igual à velocidade angular da 2. Afinal, as duas dão uma volta a cada 12 dias. Elas vão dar meia volta a cada 6 dias, elas vão dar 1/4 de volta a cada 3 dias. Então, elas têm a mesma velocidade angular. A gente fez agora há pouco que V é igual a ômega R. Então, ômega é igual a V dividido por R. Né? Então, eu tenho que VR1 é igual a V2R2. Tudo bem? Certo? A gente quer calcular V2 por V1. Então, vou passar um V1 dividindo e vou passar o R2 multiplicando. Vai ficar que R2 dividido por R1 é igual a V2 dividido por V1. V1. Repara, pessoal, que o raio da 2, foi falado isso para a gente no enunciado, mas aqui está mostrando, é 3 vezes o raio da 1. Né? O raio da 2 vezes... Opa! Está ao contrário. Né? O R2 ele é 3 vezes o R1. Né? E tem um quadradinho para R1. E o R2 tem 3 quadradinhos. Então, 3 vezes R1. Então, no lugar de R2, eu posso trocar por 3R1. Dividido por R1, corto, essa razão R, que é V2 dividido por V1, é igual, na verdade, R não, 3, meu Deus do céu. Falei tanto R que acabei errando. Tá aí. A razão vai dar 3. Vamos para a letra C, para terminar o exercício. Escreva a expressão da massa M1 da esfera E1 em função de t, que é o período de rotação, né? Provavelmente ele não quer que a gente troque por 12, deixa em t. D, que é a distância entre as duas estrelas, né? Ele falou que a barra tinha uma distância d. E da constante da gravitação universal, G. Então, e aqui ele me deu ainda que a força de atração gravitacional entre dois corpos, M1 e M2, é dada pela lei da gravitação universal, onde G é a constante, D é a distância entre os dois corpos. Então, vamos limpar o slide. Vamos lá. Então, a gente tem que a força da gravitação universal ela é igual a Gzão, M1, M2, dividido por D ao quadrado. Eu vou partir disso, afinal ele me deu isso, inclusive. Né? D é a distância entre as duas. E repara, pessoal, que se a gente estiver olhando para a estrela 1, a gente tanto faz olhar para a estrela 1 e a estrela 2, porque
né, pela terceira lei de Newton, a força que a estrela 1 faz na 2, a 2 faz na 1. Lembrando que essa estrela está com velocidade para cá, e essa força está puxando ela para cá, 90 graus, então é uma força centrípeta. M vezes aceleração centrípeta. A gente estava falando bastante de aceleração centrípeta igual a v² sobre r, só que a gente falou bastante também que v é igual a ômega r. E aqui, já que eu acho que vai ser mais fácil a gente utilizar o ômega r, na verdade tanto faz, eu já vou trocar direto, aí eu não preciso trocar aqui. Ó. A velocidade ela é 2π raio dividido pelo período. Não posso esquecer de levar tudo isso ao quadrado, só que ainda tem 1 sobre o raio aqui embaixo, né? Então, na verdade, a aceleração centrípeta vai ficar 4π². O raio ao quadrado aqui vai cortar com o raio de baixo, tá? Então vai ficar só raio dividido pelo período ao quadrado, tá? Então, essa massa é massa de quem? É massa do corpo que eu estou analisando no movimento circular. Como eu estou olhando a força F1 aqui, a força em 1, essa massa, na verdade, é o M1. É igual a esse M aqui, ó. Eu posso cortar as duas. Então eu vou ter que G... Nossa, mas você cortou M1, ele quer justamente M1? Tudo bem, mas esse M2 está relacionado com M1, a gente já faz ele reaparecer, tá? Então só vamos organizar aqui, ó. 4π² vezes R dividido por T ao quadrado. O que eu estou fazendo? Estou substituindo a aceleração centrípeta por isso daqui, tá? Então no lugar disso, isso. No lugar disso, isso. Cortei o M1 com o M2. Ele falou que M1 é igual a 3M2, tá? Então, M2 é igual a M1 sobre 3. Então, dá para a gente trocar esse M2 por M1 sobre 3. E repara que essa é a pergunta. Quanto vale o M1? Esse raio é o raio, pessoal, da aceleração centrípeta. É o raio do movimento circular. O movimento circular aqui, ó, é o R1, tá? Só para ficar bem claro aqui, é o R1. Repara que o R1, gente, ele é 1/4 de D, tá? Ele é 1/4 de D. Porque R1 tem um quadradinho, R2 tem 3 quadradinhos, o D é R1 mais R2, então são 4 quadradinhos, como R1 é um desses 4 quadradinhos, esse R1, na verdade, ele é 1/4 de D. Então, ó, eu vou passar o D ao quadrado multiplicando e vou passar o G dividindo. Então, vai ficar 4π² vezes D². O R1 eu vou trocar por 1/4 de D. 1/4 de D. E aqui embaixo, dividindo, além do G, vai ter o T ao quadrado que já estava por aqui. 4 com 1/4 eu vou cortar, eu vou passar esse 3 multiplicando. M1 é igual a 3π². D2 com D vai dar D3 dividido por GT ao quadrado. Então eu achei a massa de 1 em função de dois números constantes, então não preciso mudar. Em função de D que ele falou que era para eu usar. Em função de T que ele falou que era para eu usar. E em função de G que ele falou para eu usar. Então tá aí minha resposta. M1 é essa bagunça toda aí que a gente está vendo. Beleza? Um exercício mais complicadinho aí. Principalmente de saber onde que ia chegar, né? Mas a gente vai trocando as coisas e com muita experiência de resolução de exercício, a gente consegue enxergar um pouquinho mais fácil essas coisas depois. Vamos para o próximo, gente. E último. E último, pessoal, na verdade, não se preocupe com ele é meio dificinho, mas é só uma curiosidade, tá? Aproveitei ele como curiosidade, mas isso daqui dificilmente cairia num vestibular. Ele fala o seguinte, ó. Analise o efeito da rotação da Terra no valor da aceleração da gravidade para um corpo transportado do polo ao equador. Adote o período de rotação da Terra como 24 horas, 86.400 segundos, o raio da Terra como 6,37 vezes 10 a 11 metros, vezes 10 elevado a 6 metros. Considere a Terra uma esfera homogênea. Então, o que ele quer que a gente compare? Como que muda a aceleração da gravidade para uma pessoa que está lá no polo e uma pessoa que está na linha do Equador aqui. Repare que a pessoa que está na linha do Equador, ela gira
meio que caindo de cara no chão. Tá vendo que? Imagina que aqui é a frente do rosto dela, essa parte preta aqui, ó, é a frente do rosto dela, e ela vai girar de tal forma que, ó, o rosto dela vai fazer essa volta, e a gente vai estar agora enxergando a nuca dela. Então vou pintar de branco como se fosse a nuca. Já esse cara aqui em cima, como ele está em cima do eixo de rotação, quem está girando é a Terra e não a gente, né? Então, ó, essa parte de baixo da Terra continua aqui embaixo. Essa parte de baixo, ela está girando, mas ela está girando de lado, né? O eixo de rotação é como se as pessoas estivessem espetada naqueles espeto de frango, e frango ficar rodando na frango de padaria, ficar rodando na padaria, provavelmente. Será que vai ser um frango bom aqui, ó? Deu para entender a ideia. Vou escrever frango, que daí vocês sabem que é um frango. Ele só fica rodando em torno do próprio eixo. Mesma coisa essa pessoa aqui no polo. Ela só fica rodando em torno do próprio eixo. Já a pessoa na linha do Equador, ela tem uma velocidade para frente aqui, né? Uma velocidade saindo da tela. Tá? Imagina que a velocidade dessa pessoa nesse momento, quando a gente faz uma flechinha, pessoal, vetor para o lado é assim, vetor para cima é assim, vetor saindo da tela a gente desenha assim. Não sei se vocês já viram isso em magnetismo, mas o que é isso? É uma setinha tridimensional, ok? No qual a gente, olhando de frente para ela, a gente vê uma pontinha e essa bolinha em volta. Então é uma bolinha com uma pontinha no meio. Então a velocidade da pessoa está saindo aqui, ó. Está vindo na nossa direção, a velocidade dela. E aqui ela está entrando na lousa. A gente faz um xizinho, como se a gente estivesse olhando as peninhas aqui atrás, tá vendo? A gente vê essa bolinha e um xizinho dessas peninhas aqui. Então repara que se a velocidade desse cara é para frente, ao invés de ser igual a essa velocidade desse cara que ele não tem velocidade, ele está parado no mesmo lugar, só está rodando, a pessoa que está no Equador, ela está girando, se movendo para frente, né? É diferente da pessoa que está no polo, só rodando que nem frango de padaria. A pessoa que está no polo, ela vai experimentar uma aceleração da gravidade G, né? Como que ela experimenta? Geralmente o peso aparente a gente calcula pela força normal, né? O que a pessoa está sentindo nela é a força normal. Nesse caso, a normal é igual ao peso, né? Porque como ela está parada, ela não tem velocidade nenhuma, ela só está girando em torno dela mesma, a normal é igual ao peso, elas cancelam e está tudo certo. Então, a gente vê que a massa está embutida uma aceleração da gravidade da superfície da Terra, que é os 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora, para quem está no Equador, já não é bem assim essa história. Tá? A história não é bem essa. Por quê? Porque como essa pessoa ela tem uma velocidade para frente, vai entrar aquela questão da microgravidade, da imponderabilidade que a gente estava conversando. Né? Ela vai ter um peso para baixo, aqui em direção ao centro da Terra. Ela vai ter a normal para cima, mas como ela tem uma velocidade aqui, ó, saindo da lousa, por inércia, ela é puxada para fora. Né? Ela vai ter uma diminuição na gravidade. Nesse caso, o peso menos a normal vão formar a força centrípeta, a componente centrípeta, a resultante centrípeta desse movimento. Porque a velocidade está saindo da tela, né? Se a velocidade está saindo da tela, ela forma 90 graus com o peso, ela forma 90 graus com a normal. Ó, se eu olhar de lado, se eu olhar esse carinha de lado, imagina que eu estou olhando ele de lado agora. Estou vendo o perfil do rosto dele, narizinho, boquinha, tal, não sei o quê. Esse cara está para cá. Agora, a velocidade dele está para frente, o peso dele está para baixo e a normal dele está para cima. Então, repara que a velocidade forma 90 graus com a normal e com o peso. E, portanto, o peso que está em direção ao centro do movimento é positivo, normal que está apontando para fora é negativo, mas ambas são componentes componentes da centrípeta desse movimento. E aí o que acontece, pessoal? Como eu falei, igual no outro exercício, a normal é que vai me dar a sensação de peso. Então, vou isolar a normal. A normal dele vai ser o peso menos a aceleração centrípeta. Então, o peso aparente, que é a força normal, vai ser menor do que o peso dele. Menor quanto? Menor do que essa taxinha aqui da aceleração centrípeta. O peso é massa vezes gravidade. Essa gravidade da superfície igual a essa gravidade da superfície aqui, ó. Menos massa vezes aceleração centrípeta. Dá para colocar a massa em evidência.
E aí vai ficar que a gravidade da superfície menos a aceleração centrípeta é o que esse cara vai sentir. Então eu já sei que quem está no Equador se sente um pouco mais leve, um pouco menos preso à Terra do que quem está no polo, simplesmente pelo fato de no Equador você ter uma velocidade tangencial à força-peso. Dá para a gente calcular essa diferença calculando a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta dá para a gente fazer como v² sobre r, né? Sendo que o v são 2π vezes o raio, dividido pelo período. Tudo isso está elevado ao quadrado, vezes 1 sobre r, que é esse r aqui. Tá? Tudo isso daqui ao quadrado é a velocidade. A aceleração centrípeta que a gente tem aí vai ficar 4π² vezes r ao quadrado, ele me deu o raio da Terra como 6,37, isso aqui vai estar ao quadrado, vezes 10 a sexta ao quadrado, dá 10 a 12. Dividido, um detalhe, né? Dava para a gente não elevar o raio ao quadrado. Eu não vou elevar o raio ao quadrado, não. Eu vou deixar 6,37 10 a sexta, porque vai cortar isso daqui com o quadrado do raio, né? Mas o período vai ficar ao quadrado. E o período é o período de rotação da Terra, o período que dá uma volta de 24 horas elevado ao quadrado. Só que para sair em sistema internacional, e a gente poder comparar com a aceleração da gravidade, eu vou utilizar em segundos, ele já me deu em segundos, 8,64 vezes 10. Ó, eu passei 1, 2, 3, 4 casas, 10 a quarta, só que está tudo isso aqui ao quadrado. Bom, eu vou utilizar a calculadora nessa bagunça toda aí, tá? Porque são números muito gigantescos. Primeiro, o π eu vou considerar 3, tá, pessoal? Então, o π ao quadrado vai ficar 9, vezes 4 vai dar 36. Aí, vezes 6,37, aí eu já estou usando a calculadora, dá 229,32, tá? Eu vou dividir por 8,64. E vou dividir de novo por 8,64, porque o 8,64 ele está ao quadrado. Isso aqui deu 3,07 vezes 10. 10 a sexta, repare que aqui vai ficar 10 a oitava, então vai dar 10 a menos 2. A aceleração centrípeta ela vai ser de 0,03 metros por segundo ao quadrado. Então repara que quem está no Equador experimenta aproximadamente a aceleração. Quem está no polo experimenta só g, que é 9,8, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Quem está no Equador vai ter 0,03 metros por segundo ao quadrado a menos. É quase nada, né? É quase nada. Mas tem um exercício bem bacana para vocês fazerem. Tá? Isso aqui vai ser, entre aspas, a aceleração resultante. 9,79397. Opa, errei aqui. 77. Achei que tinha mais um zero. Vai ter um exercício parecido para vocês fazerem de qual que teria que ser a velocidade que a Terra gira para a gente ter um efeito de imponderabilidade, para a gente ter gravidade zero no Equador. Ok? Tem um exercício desse para vocês brincarem, se quiser fazer, legal. É mais pela curiosidade do que pelo vestibular, tá? Então, se a Terra girasse rápido o suficiente, nós poderíamos nos sentir descolados da superfície. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima, daqui a 2 semanas. Semana que vem tem feriado. Valeu, gente. Abração. Até mais. Tchau, tchau.